Olá, boa tarde. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, completa hoje 5 anos. 19 pessoas morreram e várias foram impactadas com a destruição causada pelo mar de lama, que atingiu casas, plantações e cursos de água. O rastro de destruição chegou até o Espírito Santo. O trabalho nesses 5 anos para buscar a reparação das vítimas é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Veja também. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido do ex-presidente Lula para ter acesso a acordos firmados pela Petrobras nos Estados Unidos. Conselho Nacional de Justiça realiza jornada para discutir violência doméstica em mulheres vulneráveis. A Jornada Maria da Penha reuniu juízas e desembargadoras de todo o Brasil para debater a violência doméstica. E ainda os preparativos para a posse de Nunes Marques como ministro do Supremo Tribunal Federal. Já está quase tudo pronto. Por causa da pandemia, a solenidade será rápida e restrita. O Supremo Tribunal Federal volta hoje a ter a composição completa. O desembargador Nunes Marques toma posse como mais novo integrante da corte. Já está quase tudo pronto. Por causa da pandemia, a solenidade será rápida e restrita. A cerimônia de posse, pela primeira vez na história do STF, vai ser por videoconferência. De convidados no plenário, apenas os presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia, da OAB, Felipe Santa Cruz e o... Bom, a gente apresenta essa reportagem daqui a pouquinho, logo mais tem a posse do ministro Nunes Marques, que vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Celso de Mello após 31 anos aqui no STF. A posse será transmitida ao vivo e a reportagem da Carolina, a nossa Carol, ela vai ser exibida daqui a pouquinho aqui no Jornal da Justiça. E o ministro Edson Fachin negou um pedido do ex-presidente Lula para ter acesso a acordos firmados pela Petrobras nos Estados Unidos. Segundo Fachin, as provas não têm relação com o acervo processual que levaram à condenação do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. A defesa do ex-presidente Lula entrou com pedido no STF de acesso integral a documentos e informações referentes a acordos firmados entre a Petrobras e os Estados Unidos por causa de ações movidas no país americano em razão de crimes ocorridos na estatal. Segundo a defesa de Lula, nos Estados Unidos, a Petrobras assumiu a culpa para o Departamento de Justiça e apontou o nome dos executivos e políticos envolvidos, mas em nenhum momento citou o nome do ex-presidente. Já no Brasil, a petrolífera se diz vítima e assumiu a posição de assistente de acusação e que resultou na condenação no caso do triplex do Guarujá. Segundo o relator do caso, o ministro Edson Fachin, as informações solicitadas pela defesa de Lula estão dentro das normas contábeis do direito norte-americano. Fachin enfatizou que não se pode invocar a súmula vinculante 14 para obter provas apontadas como desvinculadas e sem pertinência com os fatos. Além disso, o acervo processual que resultou na condenação do ex-presidente já foi encerrado. E hoje teve sessão no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, permitiram a realização de show para arrecadar recursos para a campanha de Manuela Dávila para a Prefeitura de Porto Alegre. Vamos agora ao vivo ao TSE falar com o repórter Henrique Amaral, que acompanhou a sessão e agora traz ao vivo os detalhes para a gente. Olá, Henrique, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, a Manuela Dávila, ela organizou uma live do cantor Caetano Veloso marcada para o dia 7 de novembro, próximo sábado. Quem quisesse acompanhar o show precisa pagar uma taxa de R$30 e esse dinheiro vai ser revertido para a campanha de Manuela. Mas o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul vetou tanto a realização quanto a divulgação da live. Aqui no Tribunal Superior Eleitoral, os ministros reverteram a decisão do TRE e autorizaram o show. Mas eventuais abusos cometidos durante o evento podem ser investigados posteriormente.
Rafaela, já na sessão administrativa, o plenário autorizou o envio de forças federais para cidades de 3 estados: Ceará, Piauí e Tocantins. As tropas vão reforçar a segurança desses municípios durante a votação do dia 15 de novembro. Rafaela. Muito obrigada pelas informações mais uma vez, Henrique Amaral, falando ao vivo do TSE. Quem tem Facebook já pode encontrar no feed de notícias um atalho para o site da Justiça Eleitoral, é o Megafone. É mais uma oportunidade de se preparar para as eleições e buscar informação com qualidade. A ferramenta Megafone é resultado da parceria do Tribunal Superior Eleitoral com o Facebook. Ao acessar a rede social, o usuário vê na tela essa imagem e um convite: prepare-se para votar. Ao clicar no link, é direcionado para a página da Justiça Eleitoral. A ferramenta chama os cidadãos a verem informações sobre as eleições 2020, incluindo medidas sanitárias adotadas para garantir a segurança dos eleitores. Vale lembrar que o acesso ao link indicado pelo Facebook é livre de cobrança de pacote de dados, assim como todo acesso ao site da Justiça Eleitoral. Você vai ver a seguir o trabalho para garantir a reparação para as vítimas do desastre de Mariana, em Minas Gerais. Os detalhes daqui a pouco. A Constituição Federal é o principal instrumento normativo do país. É por meio desta Constituição que assuntos tão importantes para a sociedade como direito à saúde, direito à segurança e direito à educação são discutidos. A Constituição ela tem um papel importantíssimo também na construção de políticas públicas, políticas que visem uma sociedade cada vez mais justa e uma sociedade cada vez mais democrática. Há 5 anos, o Brasil vivia a maior tragédia ambiental da história do país. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, causou a morte de 19 pessoas e contaminou todo o ecossistema do Rio Doce ao longo de 500 quilômetros. Até hoje, pouca coisa foi feita para reparar os danos. 5 de novembro de 2015, eram 4 horas e 15 minutos quando a barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, se rompeu e 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro, que viraram lama, cobriram casas, vegetações e devastaram vidas inteiras. 39 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo foram atingidos pelo rompimento da barragem que pertencia à Samarco, uma mineradora controlada pela Vale. 19 pessoas morreram. O mar de lama poluiu toda a bacia do Rio Doce até a Foz, no Oceano Atlântico. O movimento Atingidos por Barragens calcula que cerca de 2 milhões de pessoas foram de alguma maneira prejudicadas. Desde a tragédia, os Ministérios Públicos de Minas Gerais e Espírito Santo atuam no Judiciário na tentativa de responsabilizar os envolvidos e garantir alguma compensação pelos prejuízos sociais e ambientais. Entre os pedidos estão de assistência psicológica às famílias que perderam tudo, inclusive parentes, reassentamento das comunidades e a contratação de uma auditoria independente para avaliar o estrago socioambiental na região. Todo esse processo inclui diversas ações judiciais no Brasil e até no exterior, e negociações extrajudiciais envolvendo milhares de pessoas. A Samarco criou a Fundação Renova e afirma que já pagou quase 3 bilhões de reais em indenizações e auxílio financeiro aos atingidos. Então já foram pagos mais ou menos 2,6 bilhões de reais para mais de 320 mil pessoas em indenizações e auxílios financeiros. É isso para as pessoas que, quem conseguia comprovar que sofreu um dano, as pessoas foram e vêm sendo indenizadas. E o grande desafio que ficou da indenização eram aqueles casos de difícil comprovação. Mas em entrevista à TV Justiça, o promotor de Mariana, Guilherme Meneguin, afirma que a Fundação vem protelando o cumprimento de sentenças por meio de recursos judiciais. Segundo ele, das mais de 31 mil famílias cadastradas, menos de 11 mil receberam algum tipo de indenização. Depois que a Fundação Renova assumiu a execução, passou-se a não conceder mais auxílios financeiros, nem casa alugada, nada. Eles não cumpriram adequadamente o acordo de pagar os auxílios. Muitas famílias ficaram desamparadas por anos, sem receber absolutamente nada, e só
receberam depois da intervenção do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública. O promotor acusa a empresa de agora tentar usar a pandemia para adiar ainda mais o reassentamento das famílias, determinado pela Justiça. Em relação aos reassentamentos, as normas estaduais e federais ressalvaram as atividades de engenharia civil, obras, construções, considerando atividades essenciais. Portanto, na nossa visão, não há motivo para suspender, para atrasos. Agora, evidentemente, eles vão alegar, já sinalizam que querem argumentar a respeito da pandemia. Mas, na nossa visão, nenhum desses argumentos tem que ser levado a sério. Bom, e para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com a coordenadora das Forças-Tarefa de Brumadinho e de Mariana, a promotora de justiça Andressa de Oliveira Lanchotti. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da Justiça. Bom, ao longo desses últimos 5 anos, quais as maiores dificuldades e os principais resultados alcançados? Como é que foi o trabalho do Ministério Público? Eu assumi a coordenação da Força-Tarefa do caso Samarco em dezembro de 2016, um pouco mais de um ano, né, do desastre que hoje completa 5 anos. Naquele momento, o grande desafio era ter uma maior integração das instituições de justiça para atuação nas ações que tramitam na Justiça Federal de Belo Horizonte. As instituições estavam atuando de maneira desarticulada. O processo estava tramitando, mas com poucos avanços na reparação socioambiental e socioeconômica pela Fundação Renova. Então, nós buscamos essa integração e conseguimos aí, a partir de negociações com a Fundação Renova, com as empresas Samarco e suas controladoras Vale e BHP, acordos extrajudiciais importantes para impulsionar e acelerar o processo de reparação, né? O primeiro deles foi referente à disponibilização de assessorias técnicas independentes para as questões ambientais, experts ambientais, para o Ministério Público e as instituições de justiça do polo ativo dessas ações civis públicas, que é composto também pela Defensoria e advocacias públicas. E um outro problema que enfrentamos foi a questão da grande crítica à ausência de participação social no TETAC, o chamado Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, que foi um acordo celebrado em março de 2016 e que criou a Fundação Renova e 41 programas de reparação socioambiental e socioeconômica. Hoje são 42 programas e os atingidos não participaram da criação desses programas, não foram ouvidos. Então, nós fizemos uma série de reuniões, mais de 50 reuniões, para conseguir um acordo que foi firmado em julho de 2018, chamado TAC Governança, que reformulou, né, o sistema do Comitê Interfederativo, possibilitando maior participação dos atingidos e também uma participação mais próxima das instituições de justiça na fiscalização das ações a cargo da Fundação Renova. Promotora, logo depois, alguns anos depois da barragem de Mariana, nós tivemos um outro desastre que se refere a Brumadinho, também em Minas Gerais. Na avaliação da senhora, ao longo da condução desse trabalho nos últimos anos, esses acidentes poderiam ser evitados e por que eles ainda ocorrem no Brasil? Na verdade, não são acidentes, né, na acepção técnica do termo, são crimes ambientais e eles ocorrem em razão de fragilidades no nosso sistema de gestão, né, e de fiscalização da atividade de mineração como um todo. Então, há fragilidades normativas na regulação da atividade, na disposição de rejeitos, há fragilidades do licenciamento ambiental, há fragilidades e sucateamento dos órgãos de fiscalização, dando ao minerador a possibilidade de autocontrolar a sua atividade, né? Os 2 desastres citados, eles aconteceram com barragens que tinham DCEs positivas, declaração de condição de estabilidade positivas, conferidas por auditores tidos como independentes, ou seja, do ponto de vista formal,
tanto a barragem de Fundão quanto as barragens B1, B4 e B4A da Vale em Brumadinho estavam de acordo com as melhores práticas e com as normas legais. Só que, na realidade, as informações que os órgãos de fiscalização recebiam e a sociedade recebia não condizia com a realidade. Avançamos no que diz respeito a essa questão de segurança após os desastres, que realmente, ótima colocação da senhora, a gente não pode se referir como acidente, né? Mas, enfim, o que avançamos em relação a essa matéria de segurança? Houve avanços importantes desde o rompimento das barragens da Vale, em 25 de janeiro de 2019. Um ano depois, né, em 25 de fevereiro, um ano depois da tramitação, foi sancionada, no dia 25 de fevereiro, a nova política. Desculpe, um mês depois do desastre da Vale, foi sancionada a nova política estadual de segurança de barragens, vedando a construção de barragens pelo método a montante, que é tido por especialistas como mais arriscado, né, determinando a descaracterização de todas as barragens a montante existentes em Minas Gerais, cerca de 53 barragens que vão passar por descaracterização nos próximos anos e, sobretudo, impedindo a construção de barragens quando identificadas comunidades nas zonas de autossalvamento. Essa política estadual de Minas Gerais, vigente desde o ano passado, agora, por meio de uma lei federal, sancionada no dia 30 de setembro, a Lei 14.066, vários pontos também vão ser aplicados em âmbito nacional, né? Esses aprimoramentos, essas vedações que eu mencionei, agora são vigentes na Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, houve avanços importantes, mas, infelizmente, as fragilidades do sistema, elas persistem, né? Desde o rompimento da Vale, das barragens da Vale, cerca de 40 barragens tiveram seus níveis de emergência acionados em Minas Gerais. Antes do rompimento, não há notícia de acionamento dos níveis 2 e 3 de emergência, né? Nível 2 significa uma anomalia descontrolada, e nível 3 em ruptura ou na iminência de ruptura. Hoje há 3 barragens em Minas Gerais nessa situação de risco altíssimo, né? Então, a população... A gente precisa avançar e muito nessa matéria, né? A senhora colocou aqui, fez um raio-x dessa questão. A gente tem que ter cuidado redobrado, alerta à atuação do Ministério Público, porque senão novas tragédias poderão ocorrer. Infelizmente, nosso tempo é curto. Agradeço demais a sua participação. Boa tarde para a senhora. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Veja a seguir, Jornada Maria da Penha. CNJ promove evento para discutir violência doméstica em mulheres vulneráveis. A Constituição Federal é garantia de um Estado democrático onde o povo é o verdadeiro protagonista e esse ano está comemorando 32 anos de existência. Assim como temos o poder de alterar a ordem constitucional, com maior razão temos o dever de defendê-la. A defesa das instituições democráticas é de suma importância para o estado de bem-estar e pacificação social. O Tribunal Especial Misto definiu maioria pela aceitação da denúncia do pedido de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A sessão está sendo realizada neste momento lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, isso quer dizer, na prática, que é o seguinte: 6 votos já foram definidos a favor aí da aceitação da denúncia do pedido de impeachment contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Bom, esse tribunal especial ele é formado por 5 parlamentares e 5 desembargadores do TJ do Rio. E aí faz-se uma votação, primeiro pela aceitação do pedido e depois pelas consequências de sanções que ele vai sofrer no decorrer de todo o processo. Bom, essa sessão continua ao longo da tarde, a gente vai saber esse resultado pela parte da tarde e essa sessão está sendo transmitida pelo canal da Alerj no YouTube. Então, mais informações ao longo ali do Jornal da Justiça, segunda edição. Muito obrigada pelas suas informações, Evne. Ótima tarde para você mais uma vez.
O Conselho Nacional de Justiça promoveu hoje a 14ª edição da Jornada Maria da Penha. O encontro foi para debater a violência doméstica em mulheres vulneráveis. A Jornada Maria da Penha reuniu juízas e desembargadoras de todo o Brasil para debater a violência doméstica, um tema caro para o Poder Judiciário e que precisa ser debatido. Temos avançado muito, graças ao esforço, acima de tudo, das mulheres brasileiras, que são sempre as que lideram essas causas, lutando contra todas as forças. E nós, homens, temos um papel determinante também, porque ocupamos espaços de poder e podemos, assim, vocalizar essas iniciativas de vanguarda, não só da magistratura, mas de toda a sociedade brasileira. O foco da jornada foi a violência doméstica contra mulheres vulneráveis. 49% dos refugiados no Brasil são mulheres. Elas também fazem parte das estatísticas. Essas mulheres se deslocam fugindo de perseguições, guerras e conflitos de toda a natureza. Conflitos que envolvem também violência na origem. Violência moral, psicológica, física e muitas vezes, não raras vezes, sexual. Quando o assunto é mulher negra, a situação é ainda mais grave. Entre 2015 e 2018, as negras, nós mulheres negras e pardas, compusemos 64% das mulheres assassinadas no Brasil. E ainda 2,4 milhões de mulheres que sofreram violência neste mesmo período de 2015 a 2018, que sofreram violência doméstica em âmbito familiar, também eram negras e pardas. Nas aldeias indígenas, os dados são escassos. Registros de casos de violência não chegam às delegacias e aos tribunais. Um desafio a ser enfrentado. Os números da violência no Brasil nos mostraram que jornadas como essa, a 14ª jornada, como o Fonavid e tantos outros fóruns, são relevantíssimos para que nós saiamos desse descompasso entre a terceira melhor lei do mundo de combate à violência contra a mulher e o 5º lugar de país mais violento do mundo contra a mulher. Bom, e a íntegra da Jornada da Violência Doméstica vai ficar disponível no canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. E agora sim, vamos ver a reportagem sobre os preparativos para a posse do desembargador Nunes Marques como mais novo integrante do Supremo Tribunal Federal. Já está quase tudo pronto. Por causa da pandemia, a solenidade será rápida e restrita. A cerimônia de posse, pela primeira vez na história do STF, vai ser por videoconferência. De convidados no plenário, apenas os presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia, da OAB, Felipe Santa Cruz e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O ministro Edson Fachin também confirmou presença. Segundo o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, haverá apenas os atos protocolares e algumas alterações foram feitas em nome da segurança sanitária. Conforme a tradição, depois do hino nacional, o novo ministro é conduzido pelo mais antigo da corte. No caso, seria o ministro Marco Aurélio, mas como ele faz parte do grupo de risco, será substituído pelo segundo mais antigo, o ministro Gilmar Mendes. O mais recente, Alexandre de Moraes, também vai acompanhar o mais novo integrante para assinar o termo de posse. Nunes Marques tem 48 anos, nasceu em Teresina, Piauí. Se formou em Direito pela Universidade Federal do Piauí em 1994. Fez especialização em Processo e Direito Tributário pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Ele também fez doutorado na Espanha. Aqui no Brasil, foi advogado por 15 anos. Fez parte da Comissão Nacional de Direito Eleitoral e Reforma Política, da OAB, e também foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Em 2011, Nunes Marques foi escolhido pela presidente Dilma Rousseff para ocupar uma vaga no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, na cota destinada a advogados. E agora foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O desembargador teve o nome aprovado pelo Senado no último dia 21. Durante 10 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele deu alguns sinais de como pretende atuar na mais alta corte do país. Em vários momentos, o novo ministro defendeu a democracia
e disse que para manter o Estado democrático de direito é fundamental a harmonia entre os poderes. Penso que se faz necessário o devido respeito e independência dos três poderes, bem como uma maior interação entre eles, para que se faça a necessária harmonia para uma mais rápida edificação do país dentro dos ditames do Estado democrático de direito. A defesa da democracia é pilar fundamental da Constituição Federal. Nesse espaço, defendemos a vida, a liberdade e a diversidade cultural e religiosa da população brasileira. E nesse ambiente de liberdade perante a lei, garantimos também o rico processo de expressão e opinião. Compreendo o papel fundamental da imprensa no processo democrático e espero sempre, da melhor forma possível, contribuir para a solidez de nossa sociedade. Ainda durante a sabatina, Nunes Marques demonstrou que está em sintonia com os 5 eixos de gestão anunciados pelo presidente Luiz Fux. Entre eles, o combate à corrupção. O combate à corrupção também é ideário essencial para que se consolide a democracia no país. Mas essa postura não deve se limitar e se concentrar neste ou naquele indivíduo, nesta ou naquela instituição, mas deve ser uma atitude comum às diversas instâncias, instituições e pessoas. A cerimônia de posse no Supremo Tribunal Federal vai começar às 4 da tarde e será transmitida ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal oficial do STF no YouTube. E hoje ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.